Bom, a reforma ministerial vem provocando mudanças no Senado e uma dança das cadeiras na CPI da pandemia. Sobre essas alterações e a retomada dos trabalhos da comissão, a gente conversa agora com o senador Marcos Rogério, Democratas de Rondônia. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Tiago? Muito bom dia a você, muito bom dia, Adriano, ouvinte da Jovem Pan. Um prazer participar com vocês. Bom, senador, a saída de Ciro Nogueira da CPI acaba abrindo uma vaga para o senador Luiz Carlos Reis, que já vinha participando da CPI, do lado, obviamente, do governo. Eu pergunto, há algum prejuízo para o lado governista da CPI ou não? É uma troca normal? Não, eu vejo como absolutamente normal. O senador Reis já vinha ocupando esse espaço dentro da CPI. O senador Ciro, quando estava presente, participava e o Reis na condição de suplente. E quando, na ausência do senador Ciro Nogueira, era justamente o senador Reis que cumpria essa tarefa, cumpria esse papel. Com a saída do senador Ciro Nogueira para participar do cargo no governo, isso abre uma vaga a mais, seja na condição de titular ou na condição de suplente, para estar na CPI. E ele vai cumprir uma tarefa que é uma tarefa maior, uma tarefa no papel de articulação. Embora eu não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente ainda, para saber qual é, né, o escopo de atuação dele nessa pasta, porque a Casa Civil, durante um tempo, ela teve um papel mais voltado para a articulação, né? Hoje, com essa nova reformulação, essa definição de novos papéis, ela acabou tendo atribuições diferentes. Mas eu acho que com a ida dele, até pela característica do senador Ciro Nogueira, talvez ele cumpra esse papel também dentro da articulação. Senador, na sequência, a pergunta é de Diogo Schelp. Você, Diogo. Senador, bom dia. Senador, além de Luiz Carlos Reis, como aí integrante agora pleno da CPI, teremos também o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, numa vaga de suplente. Tendo o filho do presidente, que é um dos principais alvos da CPI, aí, atuando mais diretamente, inclusive com a possibilidade de vir a substituir, né, algum dos titulares, inclusive em votações de requerimentos e assim por diante, isso vai facilitar a defesa do governo por parte, enfim, do grupo ali governista da CPI? Olha, eu acho que a CPI, pelo que nós vimos no primeiro momento, né, da CPI, o foco ali nunca foi a investigação em si, nunca foi aprofundar a busca de provas, de evidências. O jogo ali, o embate ali é político-eleitoral. Você tem um relator que, desde o primeiro momento, atua não para investigar, mas para acusar, é mais um promotor de acusação do que um relator, né? E toda a oposição cumprindo a tarefa, aqueles que são membros da CPI, aqueles que não são membros, mas que participam dela, numa linha de ataque muito concentrada no governo federal. Há uma seletividade. E talvez, né, o fato de você ter um relator que tem vínculos muito diretos, né, com gestores estaduais, é pai de um governador, que faz parte de um consórcio chamado Consórcio do Nordeste, que tem denúncias fortíssimas de corrupção. Há uma blindagem. O que nós percebemos no primeiro momento é uma blindagem em torno da investigação no âmbito dos estados e dos municípios. E por quê? Porque isso me parece chegar no quintal de casa de muita gente. Então, não se permite. Parece que há um certo pacto ali. Olha, não vamos permitir avançar por aqui, porque num momento pode atingir, né, o estado de alguém que é parte do G7, no outro em outro. Então, não investiga. Então, a vinda do senador Flávio Bolsonaro, que já vinha participando na condição de não membro, não acho que provoque qualquer dificuldade para a investigação, porque não há investigação. Há uma narrativa acusatória o tempo todo por parte do G7 e por parte daqueles que são mais ligados ao governo, que está em minoria. A gente tenta o tempo todo fazer a investigação, seja em relação ao Ministério da Saúde, governo federal, mas, sobretudo, com foco no caminho do dinheiro, que foi feito com a dinheirama que foi mandada para os estados e municípios. Isso eles não querem investigar. Então, como o jogo é um jogo mais no campo da política ou do jogo pré-eleitoral, acho que a chegada no campo de membro da CPI, do senador Flávio, contribui no sentido da gente
colocar realmente o debate na mesa. Falam muito em corrupção. Vamos começar a aprofundar esse trabalho, olhando para o que aconteceu de fato nos estados e municípios e fazendo também um paralelo. A corrupção que eles acusam no governo Bolsonaro com a corrupção que praticou os governos Lula e Dilma. Senador Marcos Rogério, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Pegando daí, né? Bom dia, Rodrigo. Nós tivemos uma notícia recente, por exemplo, investigações mostram proximidade de Hélder Barbalho com empresários. 3 inquéritos sigilosos do STJ miram a gestão do governador do Pará na Covid e o material estaria com a CPI da pandemia, né? Além disso, delação aí do consórcio Nordeste também, empresária delatou ex-ministros do PT de suposta propina. Pergunta que eu faço, a gente percebe de fora essa tentativa muito enfática de blindar o Covidão e proteger essa turma. O que a minoria, os independentes ou governistas, podem fazer com esse material em mãos, apesar dos obstáculos criados aí pelo G7? Rodrigo, eu acho que o ponto aqui é o seguinte: até esse momento nós tentamos ficar ali numa linha, né, de fazer a defesa do governo daquilo que eram acusações absurdas. Né? Você acusar, nesse caso da Davat, por exemplo, falaram que era um grande esquema de corrupção. Nem contrato nunca foi feito uma transferência, nenhum pagamento. Portanto, corrupção no governo Bolsonaro não envolve dinheiro público. Depois falaram da questão da vacina lá da relação da Precisa, né, com a Barat. Também não tinha dinheiro envolvido. Depois fizeram uma outra acusação grave com relação a um aditivo num contrato onde teria um grande esquema de corrupção. Aí você vai verificar, não tem dinheiro pago, não há um centavo de real desviado, mas a oposição acusa de corrupção. Então, acho que cabe agora àqueles que são da base, né? Primeiro, esse levantamento que você aponta aí, nós já temos ele. Vamos começar a mostrar, dentro do tempo que nós temos, olha, querem falar de corrupção? Corrupção tem aqui. O que aconteceu no consórcio Nordeste, o que aconteceu no estado do Pará, o que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu em Santa Catarina, o que aconteceu em São Paulo e tantos outros estados, Rio de Janeiro, por exemplo. Começar a mostrar isso. E, paralelamente a esses recortes factuais, porque o relator não vai querer pautar a investigação nessa direção, então a gente vai ter que apresentar alguns recortes. Paralelamente a isso, eu acho que a gente precisa começar a fazer aqui um comparativo. Quando eles falam de corrupção no governo Bolsonaro, não tem um centavo de real pago. É acusação sem prova. É acusação de corrupção sem dinheiro desviado para cá ou para acolá. Mas e como foi na gestão do PT? Quanto que os governos Lula e Dilma desviaram do Brasil? Dinheiro que era para estar auxiliando aí na estruturação da rede de saúde dos estados e municípios para países com governos socialistas, comunistas, mundo afora. 60 bilhões de reais, dinheiro nosso, mandado para Cuba, Venezuela e tantos outros países. Vamos comparar. Recursos que foram desviados, corrupção pesada na Petrobras. Eles vão vir com aquela narrativa de que não, Lula foi inocentado, não tem nada a ver, isso aí a justiça reconheceu. Mentira, a justiça nunca reconheceu isso, nunca foi inocentado. E aqueles que confessaram o crime, inclusive estão desviando recursos? Esse caso agora, envolvendo o consórcio do Nordeste, começa a aparecer aí indícios de uma delação. Será que os comandantes da CPI vão querer fechar os olhos para esse fato? A sociedade não aceita. Então, acho que a gente vai conseguir colocar o tema na mesa e, nem que seja por constrangimento, eles vão ter que enfrentar os fatos. Senador, a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil pode melhorar a articulação com o Senado? Olha, eu acho que pode melhorar, sim. O senador Ciro Nogueira, ele tem, assim, até me surpreendeu o fato dele ir para a CPI, porque o senador Ciro sempre foi um parlamentar mais de bastidores, de articulação, de diálogo, de entendimentos, nunca foi muito do embate, né? E ele lá esteve e durante muitos momentos nos ajudou muito no enfrentamento, no embate ali, seja com o presidente Omar, seja com o relator e outros, né? Mas o papel dele, a característica dele é essa característica mais de conciliação, de dialogar com as forças, né, mais diversas, mais diferentes dentro do Senado. Ele consegue conversar tanto com quem é ligado ao governo, quanto com quem não é ligado ao governo. Então, eu acho que
essa característica dele dá a condição dele ser um ministro que vai poder ajudar mais o governo. E o governo, né, já disse isso aqui, né, precisa de uma articulação melhor junto ao Senado Federal. Isso na instalação da CPI ficou bastante evidente e acho que ele pode nos ajudar bastante nesse sentido. Senador Marcos Rogério do DEM de Rondônia, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado a você e a toda a equipe. Até. Muito obrigado.